Olá, olá, pessoal. Meu nome é Vitória Regis Germano. Eu sou professora, neuropsicopedagoga, psicomotricista. Estou aqui para falar sobre os tipos de alfabetização e implicações que nós temos no nosso sistema de educação. Então, eu escolhi como capa dos slides uma porção de caixinhas, porque é justamente isso que nós temos. Um monte de peças a serem encaixadas e, com certeza, não estamos fazendo um bom trabalho. Senão não teríamos uma nota tão baixa no PISA, né? Vamos para o próximo slide. Os principais métodos de alfabetização são os métodos analíticos, que é o método da palavração, método da sequenciação e método global. Esses métodos analíticos são que atualmente nós usamos no nosso sistema de educação. E viemos usando eles já há algum tempo. O método da palavração, ele é o seguinte: você coloca a criança diante de uma palavra, a palavra, ela vai desdobrar a palavra, vai pegar a palavra, vai para as sílabas, das sílabas ela vai para as letras, e das letras ela vai para os fonemas. Isso de uma forma natural. Ela vai ter que descobrir que a palavra se desfaz assim. Depois nós temos o método da sentenciação, que aí a criança já é exposta a uma frase, uma sentença. A mesma coisa, ela vai ter que desdobrar a frase em palavras, as palavras em sílabas, e as sílabas em letras, e as letras em fonemas. Mas isso também de uma forma natural, com pouca ajuda, depois vocês vão ver o porquê. E temos o método global, que a criança já é exposta a um texto, e aí ela vai ter que partir do texto, vai ter que desdobrar o texto em frases, as frases em palavras, as palavras em sílabas, as sílabas em letras, as letras em fonemas. Então, esse é o que a gente usa agora. É um sistema, é um método muito demorado, onde a criança tem que descobrir tudo isso, com pouca interferência da professora. Bom, e temos também o método sintético, que nós temos o método alfabético, que é onde a criança é apresentada ao alfabeto, e dali ela vai formar as sílabas e depois as palavras. Depois temos o método silábico, onde ela aprende as sílabas e depois forma as palavras. E nós temos o método fônico, que é onde ela aprende o valor, a letra e o som da letra. Mas ela não aprende primeiramente a letra. Ela aprende primeiro o som da letra. Daí ela vai formar depois a leitura através do som das letras. O próximo. Vamos lá. O aluno é o autor de sua formação. Essa frase é de Jean Piaget. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, dentre outras reivindicações, era um protesto contra a pedagogia antiga. Esse protesto tinha um fundo ideológico. Ele não era plenamente um protesto para uma boa educação, não, é um protesto ideológico. Vamos mudar o que está aqui, vamos fazer uma sociedade melhor através de um tipo novo de educação. Porque isso que a gente tinha é antigo, não presta. Vamos descartar e vamos fazer uma nova sociedade através de um novo tipo de educação.
Alguns teóricos surgiram com a novidade do socio-interacionismo, como foi Vygotsky, e o construtivismo, que foi o caso do Jean Piaget, que são a base da formação atualmente dos nossos professores. Até hoje, a formação dos nossos professores se baseiam no socio-interacionismo e no socio-construtivismo. O sistema brasileiro de educação adotou, desde o início dos anos 70, mais precisamente em 1976, passando a alfabetização a ter nova abordagem. Essa nova abordagem que é a abordagem do construtivismo. Vamos para o próximo. A psicogênese da língua escrita. O que é a psicogênese da língua escrita? Emília Ferreira, em 1937 a 2023, e Ana Teberoski, que faleceu em 2023, já não conseguiu o ano que ela nasceu, eram duas argentinas que, por motivos ideológicos, foram para o México, tal, eram discípulas de Piaget. Aí trouxeram a ideia que alfabetização e letramento andam juntos. Que a alfabetização ela tem que ter um cunho social também. Ela tem que ter um cunho de construção e de comunhão com a sociedade, a cidadania e tudo mais. Que a criança vai aprendendo através dela mesma. Ela vai, através da experiência dela, ela vai construindo o próprio aprendizado. Esse tipo de alfabetização é um pouco assim estranho, porque como uma criança vai aprender com ela mesma. Então, diz que uma criança tem que ser posta com outra criança que sabe mais um pouquinho, que aí elas fazem a tal da interação e uma criança ensina a outra. O papel do professor é o que é? O papel do professor ele vai só dar pequenas intervenções para que os alunos, através da sua própria experiência, consigam aprender a ler. E isso ela vai ter do pré até o 3º ano para isso acontecer. Então, ela vai no tempo dela. Ela tem o tempo dela para aprender a ler. Né? Então, vamos lá. A instrução direta tem efeito negativo, eles dizem, né? Porque você vai passar pelo professor e essa intervenção do professor mata a criatividade e autonomia do aluno. Que o aluno tem que ter criatividade e autonomia para aprender. E a intervenção do professor é uma coisa nefasta para o aluno conseguir aprender o próximo. Então, a partir de uns 50 anos atrás, a ciência quer dizer, a neurociência ela vem desde o início do século passado. E a coisas de uns 40 anos atrás, ela vem se mostrando mais eficaz em mapeamento cerebral. E aí ela vem prestando mais atenção como a criança aprende. Então, a neurociência chegou à conclusão que a alfabetização não é um processo natural. A habilidade de leitura, ela não é natural. O nosso cérebro, ele não foi feito para a gente aprender a ler. Ele foi feito para a gente aprender, para a gente interagir, para a gente perceber, para a gente visualizar, para a gente ter sentidos, ter sentimentos, mas não é uma coisa natural ao homem aprender a ler. Embora a teoria construtivista diga que sim, que é natural ao homem, então ele vai sendo exposto a palavras, ele vai naturalmente aprender a ler. A habilidade de leitura não é natural, a educação baseada em evidências científicas mostra que o professor, educador, deve instruir e ensinar.
Quando a criança ela é instruída e ensinada, acontece que ela, em um ano, é capaz de aprender a ler. E quando ela é apenas exposta a palavras, a textos, a frases, e para ela aprender sozinha como vai decodificar aquilo ali, ela leva 3, 4 e talvez até muito mais tempo para aprender a ler. Infelizmente, nas nossas escolas hoje, o que se percebe é que a criança aprende a ler nesse processo quando ela é colocada ou numa aula de reforço ou numa explicadora, que a gente chama de explicadora, aquela pessoa que trabalha em casa alfabetizando crianças. Aí sim elas aprendem a ler, então o colégio leva ao mérito de uma coisa que é outra situação de aprendizado da criança. Por quê? A maioria dos pais, quando vem que as filhas estão na escola e não aprende, eles fazem assim, ué, por que a criança, meu filho não aprende? Outros aprendem, meu filho não. Então, eu vou botar na explicadora para o meu filho aprender a ler. E aí, terceiriza também o processo de alfabetização, a escola ganha o mérito e o processo de alfabetização leva ao mérito de uma coisa que não foi. E, geralmente, quando a criança vai para uma aula de reforço ou uma explicadora, o método que ela usa não é o analítico, que o analítico já foi usado na escola. Ela usa um dos sintéticos. E, geralmente, hoje em dia, o método fônico tem sido muito, muito proliferado. E isso tem acontecido que muitas crianças estão aprendendo a ler através do método fônico, sem ser na escola, em explicadoras particulares ou aulas de reforço particular. Hoje, as atividades cerebrais podem ser mapeadas e mostram que informações entram através do estímulo visual, onde o aluno reconhece a letra e liga a letra ao som. Quando isso acontece, o córtex visual muda esse reconhecimento para outra área do cérebro, porque o nosso cérebro ele foi preparado para o reconhecimento visual, ele não foi preparado para a gente aprender a ler. Então, a partir do reconhecimento visual e do reconhecimento do som da letra, reconhecimento visual do quê? Da grafia da letra, de como ela é. E do quê? Do fonema da letra, quer dizer, o som. Então, a partir daí, quando a criança reconhece a letra e o som da letra, pronto, ela está no processo de alfabetização real. O próximo. Agora, as atividades preditoras da alfabetização. O que acontece hoje muito importante com as nossas crianças, que a maioria das pessoas não tomam conhecimento? São as atividades preditoras da alfabetização. A gente tinha que ter mais visão sobre como nossas crianças estão sendo atendidas na educação infantil, nas creches e nas escolas. Porque são as atividades preditoras da alfabetização que determinam quanto essa criança vai estar hábil, vai ter as habilidades para aprender a ler. Atividades devem ser feitas com os alunos a fim de prepará-lo para a alfabetização. Essas atividades podem ser feitas na própria casa da gente, através da leitura, criar uma rotina de ler para os filhos, criar a rotina de ler para a criança na creche, criar uma rotina de ler para a criança na escola, fazer rimas através de músicas, sabe aquelas musiquinhas que a gente fazia quando era criança? Que mamãe fazia com a gente, que vovó fazia com a gente, que as escolas faziam, que hoje não fazem mais? Através de parlendas. Isso a gente vai habilitando a criança para que ela chegue no ponto de alfabetização, porque ela ganha recursos para ser alfabetizada, dentro do método mais
mais satisfatório, que é o método fônico. E isso não sou eu que estou dizendo, a ciência diz que o método mais eficaz para uma criança ser alfabetizada é o método fônico. A literação, tipo o rato, o eu, a roupa do rei de Roma. O peito do pé do Pedro é preto, fazendo repetir as mesmas consoantes iniciais, ou as mesmas vogais iniciais, através da coordenação motora grossa. O que é isso? Brincar de amarelinha com o filho, com bambolê, dançar com o filho, e participar daquelas brincadeiras que a gente tinha quando era criança. Resgatar isso tudo faz parte, gente, do aprendizado da criança. A coordenação motora fina, o desenhar, aprender a comer de garfo e faca, gente, é importantíssimo para a criança recortar, colar, aprender consciência fonológica. O que é aprender consciência fonológica? É você reconhecer o som das palavras, né? O som das letras, aliás. Então, o que é que você faz? Por exemplo, abelha. Diz uma palavra que começa com A, com a mesma letra que abelha, né? Apresentar a letra, o som da letrinha A. A. Mostrar como é que se fala a letrinha A, né? Começar pelas vogais e depois partir para as outras letras. Assim, as crianças vão aprendendo a consciência fonológica. Ela não precisa escrever, ela só precisa identificar o som a princípio. As crianças, a partir de 3 anos, podem ser iniciadas em tudo isso. Ela já vai estar sendo preparada para quando chegar na hora da alfabetização, ela estar pronta, preparada. E quando é a hora da alfabetização? É quando ela, naturalmente, você vai sentir que a criança já está desenvolvendo as habilidades e ela própria vai. Tem gente que diz que tem que ter uma idade correta, tem gente que diz que não precisa, porque até agora ninguém foi alfabetizado antes da hora e ficou com problemas graves. Tudo é questão de você sentir a criança preparada ou não, ela mesma vai estar disponibilizando as questões, falando, e você vai sentir que a criança quer mais. Outra coisa importante, hoje, uma das coisas que o nosso sistema de formação de professores não está fazendo é dando mérito a neurociências, colocando dentro da formação dos professores como o cérebro aprende, como as crianças devem ser alfabetizadas, e tudo é uma questão ideológica, não é uma questão de dizer, não, esse método é melhor que o outro. Não é. Por quê? Porque o método não é melhor que o fônico, não é melhor que o analítico, porque se fosse, nós estávamos aí não estávamos formando tantos analfabetos funcionais. Nos Estados Unidos, na Europa, não se tem mais escolas construtivistas. Esse sistema já foi abolido. Só em Portugal ainda a Escola da Ponte, que é uma escola construtivista, tem uma boa, como é que fala? Tem uma boa fama. Outras escolas que eu nunca ouvi falar, outras escolas construtivistas que tivessem tido sucesso. Só a Escola da Ponte em Portugal, mas eu não sei a que nível, porque é muito fácil camuflar e dizer a minha ideia é muito melhor que a sua e eu posso provar que isso. Também não temos como dizer que o construtivismo é tão ruim assim, porque o que mais as pessoas que são adeptas ao construtivismo falam é que ele não foi usado como deveria. Se ele não foi usado como ele deveria, então ele perdeu a vez, perdeu tempo, porque foi agora provado
que o nosso cérebro aprende de outra determinada maneira que nós precisamos fazer. As ligações sinápticas, nós temos que fazer nossas crianças darem o estalo, né? O estalo não existe. Não, o que não existe é um tempo enorme para que a criança seja alfabetizada. O que existe é que realmente, no momento em que a criança consegue identificar o grafema e o fonema, e fazer essa correlação entre o grafema e o fonema, ela estará alfabetizada. E a partir daí ela vai adiante. Então, é muito difícil a gente continuar com esse sistema de educação que a gente dá. E muitas escolas, mas muitas mesmo, não aceitam o método fônico e continuam elogiando e colocando que a melhor coisa é o construtivismo e que se não deu certo até agora é porque não foi aplicado direito. Infelizmente, o método que nós temos na maioria das escolas é o método analítico, onde as crianças têm que conviver com textos enormes, aprender as letras depois que aprender a palavra e ela decora. Ela não aprende, ela decora a palavra. É apresentado para ela a palavra bola e a imagem da bola. Então, ela grava bola. Depois de um tempo, se você der cola, ela vai dizer bola. Se você der sola, ela vai ler bola. E daí que ela descubra que não é isso, aí vai um espaço muito grande de perda de tempo. Então, é muito complicado. Então, é só isso, gente, que eu tenho a falar.